Que impressão traz para vocês o que está se passando aí? Outra imagem como um todo, vamos trazendo alguns elementos lá. União. Aprendizagem, né? Deixa eu estar em roda aí, compartilhando, aprendendo. Deslocação aí, que ocorre, momento de descontração, né? É isso. Bem-estar. Está todo mundo sorrindo. Essa é uma experiência, né, que aí era bom estar Dora aqui, seu Luiz, que participam dela. Eu também participo, mas como universidade, para eles falarem melhor. Esse nosso ano, a gente colocou que uma das nossas primeiras prioridades vai ser discutir esse tema: controle e participação popular em saúde. Né? Por quê? Esse é ano de Conferência Nacional de Saúde, e de Conferência Municipal e de Conferência Distrital. E a gente precisa, não só porque tem conferência, mas a gente precisa também, no nosso projeto, estar reforçando essa dimensão da qualificação, da atuação de vocês como atores sociais e atrizes sociais, como protagonistas, entendeu? Na intervenção nas políticas de saúde. Isso é um dos objetivos do projeto. É dar subsídios, é fazer assim, atividades para que vocês tenham melhores instrumentos, né? Melhor preparação, melhor disposição e sensibilização para poder intervir mesmo, como Eliane falou, tanto controlando como participando da gestão da nossa saúde, certo? Então a gente vai trabalhar um pouco isso nos próximos encontros, e aí o mote inicial que a gente trouxe foi essa experiência que se desenvolve lá no bairro do Cristo, que não é um conselho de saúde de direito, ele é de fato. Porque desde 2007, e foi isso que ele falou, que a comunidade, né, se reuniu com o prefeito na época, Ricardo Coutinho, e disse: olha, a gente quer ter um conselho no nosso serviço de saúde, a gente quer ter o direito de controlar, de participar ativamente da gestão aqui, né? Aí Ricardo, na época, manda voltar, né, lá para o território, e se começou a ter um debate da equipe de saúde com a comunidade, e a gente da universidade entrou no meio de campo, né, ajudando para formar um conselho de saúde. Só que aí vem as contradições, né, de toda gestão, né? Até hoje não, apesar de ter público, apesar de ter, né, assim, gente disposta a fazer, não se instituiu oficialmente como Conselho Local de Saúde. Mas demorou assim 1 ano, 2 anos para eles fazerem isso. Por quê? Por vários motivos, né? Assim, desde 2007, representantes da comunidade, né, dos funcionários, de educadores locais, estudantes da universidade, vem se reunindo todo mês lá para discutir a participação popular em saúde, discutir os problemas da comunidade, né, e encaminhar. Foi aí que a gente construiu uma estratégia com a unidade de saúde, com a comunidade, e a gente, na universidade, foi criar uma coisa chamada, que a gente nem botou aqui, mas que tem, que a gente está chamando lá de espaço de diálogo. O que é isso? A gente diz assim: olha, se o conselho não existe de direito, vai existir de fato. Então o que é que a gente está fazendo? Todo mês a gente faz uma reunião, né, com a comunidade, os trabalhadores de saúde todinho vão para dentro da comunidade, discutem com a comunidade os problemas, as reivindicações, as críticas, de encaminhamento. Então todo mês isso está acontecendo desde 2009. Né? E aí como lá são 4 unidades de saúde juntas, né, em uma só, divide 2 em 2. Na primeira terça-feira do mês é o território de 2 equipes de saúde, na segunda terça-feira de outras 2. E na terceira terça-feira se reúne a comissão organizadora desse espaço, que tem representantes da comunidade, dos trabalhadores de saúde e da universidade, né? Ou seja, é tudo, né, com essa intenção, né, de fortalecer e tudo mais.
né? Tem um elemento dentro, aí lá, claro, tem tudo isso que vocês falaram. Lá tem acolhimento, tem essa preocupação da gente estar acolhendo o outro, deixando ele se sentir à vontade, trazer sua experiência. Lá tem alegria, tem paz, tem união, tem muito aprendizado, tem bem-estar, tem descontração, como vocês viram, tem harmonia, tem apresentação, conhecimento e descoberta, sim, porque as pessoas vão se conhecendo ali, aquela frase, fácil é falar de mim, difícil é ser eu, né? Então assim, é lá. Muita pessoa da comunidade critica muito o profissional de saúde, mas ali naquele espaço, elas passaram a conhecer também as dificuldades que o profissional de saúde tinha. Muita coisa ele não fazia, não é porque ele não queria ou tinha má vontade, é porque ele tinha limite em fazer, né? Do mesmo jeito o pessoal da equipe de saúde quebrava alguns preconceitos que tinha com a população. Então tinha um pouco esse jogo. Tem um elemento aqui que a gente não botou, que realmente a foto não deixa passar, nem um vídeo. Mas que existe na experiência lá, que é tensão também. Tensão, briga, desentendimento, isso tudo também tem, né? Isso tudo também tem. Teve pessoas lá que saíram uma magoada com a outra, entendeu? Porque isso existe também. Porque o controle não é fácil, porque é a população chegar na casa do profissional e dizer, profissional de saúde sabe disso, chegar e dizer assim, olha, Elba também, olha, vem cá, eu acho que o seu serviço está errado assim, assado, acho que você devia fazer assim, não devia fazer assado. E tem gente como Dora, por exemplo, Dora é maravilhosa, mas vai lá, na comunidade dela, ela bota o dedo na cara e diz que acha assim, acha assado, não sei o quê. Então, é legal, mas tem às vezes umas tensões. Tem desenvolvimentos, E aí o que a gente sempre tenta fazer lá é o seguinte, ó gente, aqui é tudo profissional, a comunidade está no seu lugar, de ser comunidade, de exigir, e o profissional está no seu lugar de trabalhar, de tentar fazer o seu trabalho da melhor forma. Vamos tentar levar tudo para esse lado, do aprendizado, e não para o lado pessoal. Aí a gente tem as críticas para poder melhorar. Aí a gente tem conseguido avançar muito. Eu acho que só o espaço existir e continuar, eu acho um grande truque, Está muito distante. A saúde está muito distante da comunidade ainda. E falando de exame especialista, né, tem essa coisa do exame de alta complexidade, que é o maior, tem uma cota, a gente não entende como é que é essa cota. Aí a gente vê que outras pessoas com arrumadinho conseguem primeiro, né? E eles alegam que tem que ter uma cota. Então assim, tem muito que avançar. E agora chega a proposta porque isso é uma proposta dos ministérios, né? Não é uma proposta nem local. Sim, que se criou para das lutas, das conferências, né? Essa ideia de estar criando realmente, porque tem o distrital e o municipal, né? Mas não tem ainda de fato direito o local, né? Tem essas comissões de saúde, tem essas lideranças, né? Que falam sobre saúde e tal, mas nada instituído. A luta não é de agora, foi essa luta de longas datas. Discorda de quê? Desse jeito que estão querendo criar um conselho local. Como é esse jeito? Isso aí pra gente. Eu vi um pouco as coisas que não muito, ficam um pouco muito soltas. Assim, o conselho local, aí qualquer pessoa pode participar, não precisa ter aquela porcentagem, né? Não precisa ser paritário, não precisa ter porcentagem de funcionários, de estudantes, moradores, pode ser, e assim, quando se falou lá, quem é que vai resolver? Quem vai dar responsabilidade ao problema que foi apontado no conselho? Ele falou, não, mas não é, o conselho não vai resolver problema. O conselho ele vai criar formas, apontar ali mesmo, formas de estar resolvendo aquele problema local. E não vai resolver esse problema. No caso, você tem um problema de lixo na sua comunidade. Então, aquela comissão, aquele conselho, vai criar estratégia para essa comunidade. É tipo, assim, puxar a educação popular mesmo. Que é o que a gente já faz lá, né? Hoje eu estou na universidade, a equipe já faz essas rodas de diálogo, faz as arrações, tenta conscientizar. Mas eu acho que não é isso que a comunidade quer. A comunidade quer um conselho que tem um poder, que chegue lá e diga assim, chegue lá, por exemplo, num conselho
distrital, né? E no municipal, que alguém tem uma voz lá dentro. Chegue lá e diga assim, não, lá na comunidade, lá nos bairros lá, Maria de Nazaré, lá no funcionário estreito, que ele disse que esse conselho ele vai ser um pouco amplo, né, comunidade. Nesse país. E democracia consiste em essa comunidade, um povo, tomar posse do poder. O povo é que pode dizer o que é melhor para ele. A comunidade local é que pode dizer como é que a gestão do PSF se enquadra nas peculiaridades dele, nas particularidades dele. Não pode ter o PSF da praia, por exemplo, que atende Manaíra, é a mesma realidade do PSF do Latão. Não é? Cada um tem a sua realidade. Nessa relação também de dever, né? Ele falou que o PSF lá, desde abril, já passaram 3 dentistas, 3 enfermeiros e 12 médicos. Olha só, é uma relação. Eu tenho escutado isso na mídia, não é, essa realidade não é só aqui, é uma realidade no país todo. Uma dificuldade muito grande de profissionais da área médica para trabalhar em PSF. Aí eu fiquei refletindo assim. Eu acho que precisa mudar alguma coisa no ordenamento, na ordem das coisas. Porque não só médico, não estou falando só médico, estou falando todo profissional. O profissional que eles se formam, eu pensei assim, que a gente precisa trabalhar alguma coisa nesse sentido. Porque um profissional que se forma numa escola pública, ele estudou numa escola pública, fez um ensino médio na escola pública, ele foi para uma universidade pública, que foi a sociedade que pagou, nós que pagamos essa educação dele. Aí nós formamos um médico, formamos um advogado, formamos um engenheiro, formamos um nutricionista, com o nosso dinheiro, pagando, e esse profissional não tem nenhuma contrapartida para a sociedade. Quando ele se forma, ele vai usar o consultório dele para cobrar o valor que ele quiser de consulta e como botar o consultório dele de advogado, o consultório dele de engenharia, trabalhar e não dar nada que volta para a sociedade. Eu acho que isso precisa ser discutido e começar a pensar como é que se viabiliza isso. Porque senão a gente vai acabar refém, o Estado vai acabar refém desses profissionais que ele mesmo formou, que a própria sociedade gastou para educar. Então a gente gastou para educar. Pois é, a gente vai fazer a contabilidade de quanto custa um médico, que a grande maioria dos médicos são formados nas universidades públicas, né? E a gente fica tendo que pagar R$5.000 de salário, R$10.000 de prefeitura que oferece R$10.000 de salário no médico, no PSF, e eles não querem. O programa, até o programa de, como tem programa de residência, né? A gente já tem o programa de residência médica, tem programa de residência de serviço social. Então tem um programa de residência, um programa de residência jurídica, um programa de residência de engenharia, onde o cara está se formando em escola pública, então tem as residências, vai ter tantas vagas de PSF para residência, tantas vagas no setor de engenharia da prefeitura para residência, e esses da escola pública é que deverão preencher essas vagas. Acho que a gente tinha que propor isso, porque a gente está fazendo uma situação que a gente, a própria sociedade, está pagando para formar profissionais e que esses profissionais não querem prestar serviço à sociedade. Eu já comentei com Suzana esse assunto, mas Suzana da Oliveira, né, da Oliveira. Ela disse, não, mas porque acontece que nós estudamos até em escola pública, mas não é tudo sobre o governo. Nosso material de dados caiu de médico, tudo. Aí fica difícil. Eu digo, não, minha filha, mas acontece, a sua não vai com o professor aí, porque esses congressos, ele lançou essa ideia. O que, inclusive, até terça-feira, foi uma equipe de sair lá em casa, o PSF me pediu acolhimento, né, para que eu pudesse fazer esse. Não, pode vir. Aí foram 3 e alunos já aqui da UFPB. Aí eu perguntei, me diga uma coisa, de quanto em quanto tempo a universidade põe uma leva de profissionais no mercado, né? Que dizer de 6 meses.
Eu digo, então, porque o próprio governo, vocês não se unem para que o próprio governo repute vocês com o salário que ele paga ao profissional, para que vocês, o que você passa ajudando, trabalhar para a União. Exatamente. Não está nada irregular isso. Ah, não. Você não estudou na escola pública, então você tem 5, o que você passa ajudando, recebendo, você vai contribuir com a União, mas com o salário da Aí União. não que você não vai ser remunerado, não. Você vai ser remunerado normalmente, mas você teria que ter aquela obrigação. Foi convocado, como estudou em escola pública, o Estado poderia convocar. Para a pessoa de tanto engenheiro, convoca os que estudaram, tem um cadastro, tem aquele controle que tem, né? Os que estudaram em escola pública são convocados. Isso é serviço militar. Todo mundo não é obrigado a prestar serviço militar? Nós temos que convocar, digamos. Eles são espontâneos, Já né? é obrigatório. Porque o Estado é muito grande. Mas as dificuldades hoje, sabe que infelizmente é a nossa realidade. Mas que não queiramos, não sei. É a questão do dinheiro. Mas o dinheiro envolve tudo. E assim, a minha faz faxina lá no prédio, ela colocou um outro achei super interessante. Lá na comunidade dela tem um médico que está indo aos sábados. Ele passa a manhã inteira na comunidade atendendo as pessoas gratuitamente. Quer dizer, uma pessoa, eu considero que, assim, na minha visão, eu não conheço, não sei quem, mas eu idealizei essa criatura assim. Deve ter sido uma pessoa, eu acho que pobre, deve ter tido a oportunidade de se formar em medicina, deve ter feito um voto, ele próprio, com a vida, ou a pedido da mãe e do pai, ou dele próprio, a iniciativa de que quando atingisse a sua formação, ele prestaria um serviço à comunidade, talvez por ter passado dificuldades também por essa situação. E assim, ele hoje está fazendo isso. No exatamente, investir no sábado, ele vai. E não faz só atendimento de consultório, não. Encaminha para exame, por isso que ele conhece, o povo faz de graça, a da sonografia, ligue, marque, fui eu, e as pessoas têm que conseguir. E tem mais ainda, não é só o atendimento, não. Aí ele faz palestras educativas, chama um colega de profissional, da noiva parece que é o dentista, está envolvendo uma equipe grande nessa comunidade, fazendo trabalho de atenção. Eu acho que eu não sei, é aqui no Renascer. Eu acho que não é legal, mas eu acho que a gente ouve, que está mais legal. Eu acho que não é legal, mas eu acho que a gente acha que a gente como sociedade não precisa disso. Porque isso é uma questão humanitária. Mas se tiver, mas eu acho que gosta. Mas quando está fazendo, está fazendo, né? Ele está pedindo de troca ainda. Ainda ele está pedindo de troca. Eu estou falando Ele é obrigatório, investir em um mas e quando ele está falando da mentira, a pessoa não deveria. Eu acho que isso é um Falar uma de cada vez. investiu para formar um profissional. Eu acho que isso é um direito da própria sociedade. Porque se a sociedade pagou para... Porque não foi só o imposto da sua mãe e da minha mãe que custeou minha educação aqui na UFPB, não. Foram os impostos de vocês que custearam a minha educação, de todos que custearam a minha educação aqui na UFPB. Então eu tenho uma dívida com a sociedade. É uma questão de coerência, né? Ecologia é um problema Ecologia tem também grupo universitário. geral, né, sobre as universidades, que tem que realmente o aluno, o professor, o educador, sabe, sair de si e ter esse olhar, porque não venha dizer que as pessoas, por mais que elas tenham um conhecimento vasto, doutorado, se elas não tiverem no dia a dia olhando, sentindo a dor do outro, participando, elas não têm experiência. Pelo contrário, eles vão lá na Amazônia, ele colhe toda a informação daquelas pessoas que é esquecida pela uma grande parte da sociedade, ali ele colhe e ele trabalha em cima daquilo ali. A dedicação é assim, o conhecimento é assim, é uma pena que isso aí muitos não divulgam, seria preciso divulgar. Mas quando você conhece que aquilo ali que você está fazendo está dando certo, é como o caso que ela trouxe aqui, é importante porque ele está fazendo diferença. Então, um educador que ele está fazendo diferença, mesmo que lá na frente ele venha, aquilo que ele praticou, ele venha esquecer, mas ele semeou, e aquilo ali alguém pode tomar como ponto de partida. Né? Se depois ele não for capaz de assumir aquele voto, aquilo algo que ele teve dentro dele, aí já é outra história, mas que hoje ele está fazendo uma diferença que muitos deveriam copiar.